Fala, meus queridos. A ditadura brasileira está em um campo minado. Dessa vez, talvez eles tenham ido longe demais. Essa perseguição a um judeu soldado no solo brasileiro, isso pode ser declarado como ato de guerra. Israel pode ver isso como um ato de guerra contra Israel. Um soldado judeu que sobreviveu ao ataque terrorista do dia 7, sendo acusado por uma ONG antissemita de ter cometido crime. E aí uma juizinha togada do Lula, desse pangaré, desse presidente antissemita, quer prender o soldado? Quer investigar o soldado? Será que Israel levará isso como um ato de guerra? Porque ministro lá de Israel e, digamos assim, entre aspas, deputados de Israel já estão dizendo que não ficará barato o que o Brasil está fazendo. Porque se eles deixarem isso passar, será um testemunho do mal, aonde estarão dizendo que o antissemitismo ele é liberado, que todos os países podem fazer a mesma coisa. Agora, o presidente Donald Trump já conversou bastante com Netanyahu. O presidente Donald Trump ele tem uma paixão pelo povo judeu. Tomara que isso também chegue ao conhecimento do presidente Donald Trump. Essa agora de fazer isso com um soldado, um cidadão, né, judeu, me faz acreditar que judeu hoje no Brasil está em perigo. Nós temos um presidente antissemita, nós temos uma injustiça ditadora que simplesmente querem prender tudo e a todos. Galera, eu sou o Fábio e nós vamos conversar sobre esse assunto, né? Bater um papo sobre isso. Tem muitas informações erradas aí. Isso pode sim ser um ato de guerra. Isso pode sim levantar, quebrar o pouquinho, né? Se você esqueceu, o Lula já era uma persona não grata em Israel. Agora ele é menos do que não grata, ele é uma pessoa maldita, né? Agora realmente, eu acho que o pouquinho de diplomacia que existia não existe mais. Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível e vamos falar sobre isso. Aqui eu quero falar de algumas coisas para você entender. Primeiramente, vamos colocar esse vídeo aqui do pessoal da CNN, que aqui eles mandaram o maior fake news que eu preciso explicar para você sobre esse fake news da velha mídia, que eles sempre fazendo fake news. Olha só, eu mudei aí a face dela, né, para não dar problema, mas vamos lá, olha isso. Mais atualizações sobre esse caso de um soldado israelense que estaria no Brasil e é investigado por crimes na faixa de Gaza. Segundo uma apuração aqui da CNN, o soldado Yuval Vagdani saiu do país em um voo comercial que saiu de Salvador com destino a Buenos Aires, na Argentina, na noite deste sábado. O Ministério das Relações Exteriores informou que a embaixada israelense no Brasil fez contato com o soldado e a família dele, prestando apoio durante todo o momento e garantindo a saída rápida e segura do país. O militar visitava o Brasil a turismo e postou várias fotos nas redes sociais. Yuval deixou o Brasil justamente depois de a Justiça Federal determinar uma investigação contra ele por supostos crimes de guerra praticados na faixa de Gaza. O Brasil, como signatário de tratados internacionais, tem o dever de reprimir esse tipo de crime, mesmo que tenham sido cometidos fora do território nacional. Aqui ela conta uma mentira para você. Deixa eu explicar para você o que ela diz. Ela diz que o Brasil, como signatário da Corte Internacional, ele tem que prender. Agora uma pergunta, você lembra, mais ou menos há 1 ano e pouco atrás, quando o Lula, eu acho que estava na África do Sul, ele disse que se o Putin fosse ao Brasil, ele não seria preso? O Putin, ele foi julgado e condenado nas cortes internacionais. O Putin, existe um pedido de prisão ao Putin. Então, mas se o Putin fosse ao Brasil, não seria preso. Foi o que o Lula falou. Nós sabemos que o Netanyahu também tem um pedido de prisão. Nós temos mais ou menos 2 sistemas, 2 cortes internacionais importantes que a gente tem que observar. Eu botei aqui, escrevi aqui para você, vou botar só o básico, do básico, tá? Só para você ver aqui o que eu falo sobre a Corte Internacional. Então, Corte Internacional de Justiça, CIJ, e o Tribunal Penal Internacional, TPI. São as 2 cortes principais.
Finalidade: a CIJ resolve disputas legais entre estados soberanos e fornece pareceres consultivos sobre questões legais internacionais para organizações da ONU. TPI, o TPI, julga indivíduos acusados de crimes graves contra o direito internacional, como blá 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 blá. Então nós temos aqui basicamente essas duas cortes. Uma, ela julga, em outras palavras, o país, o Estado soberano, e a outra julga indivíduos. Por exemplo, a África do Sul levantou um julgamento contra a Israel, dizendo que Israel é um país que cometeu crimes de guerra. Isso está em julgamento, isso não terminou, não houve ainda uma decisão. Já o Putin, ele foi levado a o TPI e foi condenado por crimes de guerra. Então o Putin, ele tem um pedido de prisão. Então todos os países que são signatários ao TPI, que é a Corte Internacional de Justiça, eles têm o dever de prender o Putin se ali estiver. Aí foi quando o Lula disse que o Putin não seria preso no Brasil, no caso, descumprindo todas as ordens do tratado onde é signatário. Quer dizer, o Putin, ele rasga a Constituição. Mas um soldado, ele tem que ser preso. Então, a mentira da nossa colega jornalista é que dizer que, como o Brasil, ele é signatário dessa corte, então tem que prender o soldado. Não, o soldado não passou por nenhum julgamento, o soldado não foi... O que está acontecendo no Brasil é o seguinte, vou explicar para você. Eles estão, essa juíza capanga, ela está tomando uma decisão olhando para matérias de jornal. Aí ela vai falar, a Polícia Federal tem que investigar. A Polícia Federal vai até Gaza para fazer investigação. A Polícia Federal vai investigar o quê? Vai investigar a matéria de jornal escrita por uma ONG totalmente antissemita? Como que você pode julgar esse caso? Quer dizer, é o absurdo dos absurdos dos absurdos. Eu só torço para que o Israel entre com tudo. Só torço. Porque um dos porta-voz, por exemplo, das pessoas lá de Israel falou isso aqui. Olha isso aqui. Eu até li um pouco na nossa live mais cedo, né? Aqui eu vou tentar ler melhor, já fiz a tradução melhor no outro lado, né? O Brasil se tornou um estado patrocinador de terrorista. Em vez de perseguir terrorista, ele persegue um soldado, né, das forças israelitas. Um judeu que sobreviveu àquele ataque do dia 7. Lembra aquele ataque horrível do dia 7? Foi isso. Então a tradução está errada aqui, mas a gente botar aqui. Um ataque no dia 7 brutal. E protege o seu povo. Uma pena que não será perdoada. Israel não ficará de braços cruzados diante a perseguição de seus soldados. Se o Brasil não corrigir seus hábitos, pagará um preço. Eu quero que o Brasil pague um preço. Me desculpa, mas não é o povo. O Lula, ele precisa pagar um preço. O Lula precisa pagar pela destruição do Brasil. Eu estava lendo até o Globo dizendo que o Lula precisa dar um cavalo de pau. Esse cavalo de pau é mudar o Lula, é tirar o Lula. Eu quero saber onde estão as pessoas que assinaram a cartinha da democracia. Eu acho que vocês não assinaram a carta da democracia, vocês assinaram a carta do antissemitismo. Porque isso aqui é um absurdo que nós estamos vendo agora. Então, o Israel dizendo que vai para cima. Israel dizendo que não vai ficar assim. E o presidente Donald Trump só observando. Imagina, nesse momento, o presidente Donald Trump sabendo que o Brasil agora está perseguindo soldados judeus. Quer dizer, a perseguição aos judeus no Brasil. Olha o nível que nós chegamos. Não tem como. É a mesma coisa que eles fizeram. E você fala assim, mas Fábio, olha só, foi uma juíza, eu acho que lá na Bahia. Não foi o STF. Mas da onde você acha que sai tudo isso? Você não está vendo que os juízes das cortes menores, eles observam que o juiz da Suprema Corte faz de tudo, faz o que ele quiser. Então isso começa a passar para os outros juízes e todo mundo começa a fazer exatamente a mesma coisa. É um espelho. Eles começam todos a fazer a mesma coisa. E tudo isso só está sendo feito porque o Lula é um antissemita. O Lula, ele está trazendo ódio ao povo judeu. E o que acontece é o seguinte, a gente precisa entender também
que isso tudo que está acontecendo, tomara que Israel não feche os olhos para isso, mas vá para cima do Lula, vá com tudo para cima do Lula, mas tudo isso está acontecendo, o Lula protegendo o pessoal do Hamas. Agora, eu tenho uma preocupação muito séria com o Brasil. Tem uma coisa que é muito perigosa e as pessoas não estão observando. E aqui, ele fala mais ou menos aqui, ele falou assim aqui, ó, ele falou assim, ó: "Brasil se tornou um estado patrocinador do terrorismo". Entenda o que eu vou falar para você. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump está chegando forte e ele vai mandar embora toda essa imigração ilegal. E todas aquelas coisas que você está vendo acontecendo na Europa, com aquela imigração ilegal, os imigrantes fazendo aquele tipo de coisa, eu acho que o presidente Donald Trump fizer nos Estados Unidos para barrar toda imigração legal, será copiado na Europa. Então a Europa inteira, vendo que eles já estão acabando, a Europa está totalmente dominada. O J.D. Vance, ele fez uma piada aqui que foi muito interessante. Ele falou o seguinte: o mundo estava preocupado que países países terroristas, eles iriam ter acesso às bombas atômicas. Muitos acreditavam que seria país A, país B, muitos acreditavam que o Irã. E aí ele fala assim: mas na verdade, eu acho que vai ser a Inglaterra. Cara, é muito forte. Com o Workers' Party, com o PT na Inglaterra no poder. Então ele diz que o país terrorista que pode pegar a bomba nuclear mais rápido é a própria Inglaterra, porque ela está sendo invadida. E o meu ponto aqui é o seguinte: quando os Estados Unidos fechar as portas, quando a Europa fechar a porta, para onde irão essas pessoas? De acordo com o judeu aqui, né, ele fala o seguinte: Brasil se tornou um estado patrocinador de terroristas. Olha, eu acho que quando fechar a porta na Europa e fechar a porta nos Estados Unidos, o Lula vai abrir a porta no Brasil. E vai chegar muita gente que não presta. Eu acho que é o seguinte, por isso que eu tenho preocupação. Judeus, eles, se tiver condições, saia do Brasil. Porque isso é uma perseguição aberta e clara contra o povo judeu. E tomara, como eu falei para você, que Israel venha com tudo, venha com tudo. Atenda o pager, Lula, atenda o pager. Lula atenda o pager. Lembrando que o Alckmin estava entre o pessoal do Hezbollah, pessoal do Hamas, o pessoal do mal. Ali estava o Alckmin. Então ele está sempre junto. Eu estava vendo uma outra matéria para você ter uma ideia como que o nosso judiciário, poder judiciário, está sendo esculachado. Olha uma matéria da Alemanha falando sobre o nosso judiciário. Isso aqui é bom, por quê? Porque o nosso judiciário é que está mandando prender um soldado, Israel. Então o soldado, ele estava passando férias no Brasil, a embaixada de Israel mandou uma mensagem para ele dizendo: cara, vaza que você vai ser preso. Ele pegou o primeiro avião, foi para a Argentina. E a gente, como nós temos uma inveja danada da Argentina hoje, né? A Argentina, enquanto o Brasil está do lado do Maduro, a Argentina está do lado do González e a Corina Machado. Enquanto o Lula, ele está do lado do Hamas, o Milei está do lado de Israel. Então, o judeu vai para a Argentina e está completamente protegido. O cara fugir para a Argentina. Então, nós temos aí o turista, soldado que fugiu para a Argentina. E na Argentina, ele está protegido. Mas tudo isso é a injustiça, é o nosso judiciário ditador. E aí, na Alemanha, eles fizeram uma matéria criticando o judiciário brasileiro, que é uma vergonha. É uma vergonha. E não sou eu que estou dizendo não, tá? É a Alemanha. Então, se o Careca não gostou, manda ele dar 48 horas para o pessoal na Alemanha explicar por que eles falaram que esse judiciário brasileiro é a maior vergonha do mundo. Vamos lá. Olha só isso aqui. Mídia alemã denuncia regalias, luxo e corrupção no judiciário do Brasil. O jornal alemão Handelsblatt revela que os juízes no Brasil estão entre os mais caros do mundo, com altos salários e benefícios que beiram o absurdo, se comparado com o padrão europeu. O artigo cita que o salário de um juiz brasileiro pode ultrapassar 30 vezes o PIB per capita do país, uma das maiores discrepâncias do mundo. Na Alemanha, a proporção é muito menor, variando de 2 a 4 vezes o PIB per capita. Mas a questão vai além dos salários milionários. A reportagem expõe viagens de luxo patrocinadas por empresas privadas ou dinheiro público,
férias excessivas e até indícios de corrupção. Olha, querida, se esse jornalista alemão fizesse a pergunta para o Gilmar Mendes, ele diria para ele enfiar a pergunta na bunda, tá? O Gilmar Mendes. Vindo um sistema que, segundo o jornal, abre aspas, beneficia uma elite desconectada da realidade da população, fecha aspas. Já na introdução, o jornalista pergunta, abre aspas, wie corrupt sind die Richter des Landes, fecha aspas. Quão corruptos são os juízes do país? A matéria também fala de mega-evento para o judiciário, citando especificamente o Gilmar Palosa. O jornalista destaca que eventos como este são vistos como grandes encontros de lobby, onde a proximidade entre o judiciário e setores influentes da sociedade levanta preocupações sobre a imparcialidade e a independência dos juízes. A denúncia também aponta para práticas de nepotismo, abre aspas. Todos sabem quais cônjuges, filhos ou parentes dos ministros do Supremo atuam como advogado para aqueles casos que estão sendo julgados nas instâncias superiores. Dessa forma, o juiz dificilmente pode ser acusado de corrupção e sua família se beneficia das decisões judiciais, fecha aspas. Na Alemanha, se um juiz da Suprema Corte for corrupto e isso viesse a público, ele seria destituído do cargo e responderia criminalmente com punições que vão de multa até prisão. Além disso, as decisões dos juízes em questão seriam revisadas. Aqui, os juízes da Suprema Corte têm mandato de 12 anos sem possibilidade de reeleição. O Handelsblatt conclui, por uma justiça descontrolada, superprivilegiada e guiada por interesses, a sociedade brasileira paga um preço alto. No Índice de Percepção de Corrupção de 2023 da Transparency International, o Brasil ocupa a posição 104 entre 180 países, significativamente pior do que países emergentes como a China, que ocupa a posição 76. Será que a matéria coloca a justiça brasileira no banco dos réus? Que eu tô falando pra você, mano, dá aquela sensação de que o Brasil não tem mais jeito, né? Dá aquela sensação de derrota. O que a gente pode fazer? É continuar lutando com estratégia, com inteligência, não usar o fígado, observar os juízes como ditadores, então com o ditador não se brinca, temos que estar esperto. Mas é isso aí, pessoal, é isso aí. Vamos ver o que vai dar agora, muitas coisas vão acontecer. O presidente Donald Trump, hoje, ele vai tomar posse, né, ele vai ser diplomado. Como eu falei para você, não existe nenhuma possibilidade que o Trump não seja diplomado. Ele será diplomado hoje, vamos falar um pouco sobre isso na nossa live, e mais sobre o soldado judeu que está sofrendo um ataque antissemita desse governo ruim do Lula. Deus abençoe vocês, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Abração, galera. Um abraço.